Boa noite, bem queridas! Estamos aqui hoje para mais uma live da Bem Te Quero Mais. Para quem ainda não me conhece, eu sou Vinícius, sou cofundador da Bem Te Quero Mais. Boa noite, boa noite! Olá, pessoal! Alegria vocês aqui hoje com a gente. Eu estava falando um pouquinho aqui que eu sou médico, eu sou psiquiatra, médico psicogeriatra. E pra gente é uma alegria receber aqui vocês para essa live. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é quem cuida de quem cuida. A sobrecarga da geração sanduíche. E vocês sabem o que é geração sanduíche? Já ouviram falar sobre isso? Eu tenho certeza que muita gente que assistir aqui hoje vai se reconhecer. Boa noite! Minha mãe por aqui, tudo bem? Maravilha, tenho certeza que muita gente vai se reconhecer nesse papel, né, nessa condição da situação sanduíche. E a gente espera fazer um bate-papo aqui super legal. Quem vai estar aqui hoje com a gente vai ser a psicóloga Micaela Mediondo, vai trazer aqui muito conhecimento e poder trazer luz, né, realmente sobre esse assunto e contribuir no dia a dia de vocês para ajudar, né, nos cuidados, nessa questão da sobrecarga. Então a gente espera trazer bastante informação de qualidade. Quem está chegando agora, tá dando um alôzinho aqui, vai curtindo com o coraçãozinho, aquele emoji que isso ajuda mais pessoas a verem a nossa live, a entrar aqui com a gente também para participar. E naquele aviãozinho com aquela flechinha para a direita também, para convidar seus amigos, seus familiares para participarem aqui dessa conversa com a gente hoje, tá bom? Deixa eu ver se a Micaela já está por aqui. Vamos convidar. Aqui. Aqui, Micaela. Oi, Boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E por aí, Vinícius? Tudo jóia. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Tô bem animada também. Ah, maravilha! Já chamei o pessoal aqui, ó, para convidar todo mundo, chamar os familiares, os amigos, porque eu tenho certeza que muita gente vai se surpreender em saber sobre a geração sanduíche e também se identificar, né, nessa posição e a questão do cuidado, né, com quem precisa e de como que isso afeta, né, várias esferas da nossa vida, várias esferas de quem está, né, cuidando de alguém. Gente, a Micaela, ela é psicóloga formada aqui pela UNAERP de Ribeirão Preto e está fazendo mestrado, né, Micaela? Na UFSCar, na Isso, Universidade Federal de São Carlos. isso, em gerontologia. E mestrado em E gerontologia, super importante, né? é muito essa relação também, né, da psicologia com os estudos, né, do envelhecimento. Eu acho que essa relação é fundamental, assim, pensando, né, que a população está envelhecendo, né, então a gente também tem que olhar para isso. É isso aí. E não é à toa, gente, que a Micaela é nossa parceira aqui na Bem Te Quero Mais, oferecendo inclusive cuidados, né, para quem cuida, né, e para quem precisa dessa ajuda. Micaela, conta um pouquinho então da sua jornada profissional até aqui, como é que tem sido, né, essa vivência, essa experiência e o cuidado, né, com as pessoas de quem você cuida. Bom, então, como o Vinícius falou, né, eu sou psicóloga, me formei na UNAERP, na Universidade de Ribeirão Preto, É, e em 2024 eu iniciei o mestrado em gerontologia e eu estou focando, estudando os cuidadores informais de pessoas idosas. Então, aí encaixa a geração sanduíche, que a gente vai explicar um pouquinho melhor aqui hoje. É, e eu acabei me envolvendo assim nessa parte, querendo estudar essa parte de cuidadores de pessoas idosas, porque eu também
estive nesse papel, né? A minha família, né? Minha mãe, eu, minha irmã, a gente também teve essa experiência, por isso que eu acabei querendo estudar também isso. E logo também depois da faculdade, eu acabei tendo experiência com é, oferecendo, né, o trabalho ali como psicóloga para pessoas idosas e muitas vezes aparecia que eu estava ali olhando, conversando com os familiares. Então, essa combinação de fatores aí que me levaram para querer estudar mais a respeito dos cuidadores. E com Então, certeza traz todo um olhar diferente, né, Micaela? Afetuoso, né? Muito pessoal pro trabalho, né? De que ter vivenciado isso, né? Vivido isso, com certeza te traz um olhar muito abrangente, né, para a situação. assim, primeiro foi como profissional, né? O trabalho com pessoas idosas Uhum, e acabava uhum, que eu estava atendendo também alguns familiares. E como profissional, a gente, né, tem uma vivência, mas uhum. a vivência como familiar também é diferente. Então, mesmo eu falo assim, mesmo tendo todas às vezes estudado, né, tentado colocar ali todo meus estudos mais específicos para a população idosa, quando a gente vivencia certas coisas, às vezes você pode ter até estudado, você pode ter essa bagagem, mas eu falo que você vai viver coisas semelhantes a que, assim, emocionalmente, também você entra nesse grupo também, né? Sim. E, Micaela, você usou um termo que eu acho importante a gente explicar para o pessoal que está aqui, do cuidador informal, né? Qual Uhum. que é a diferença de um cuidador formal para um cuidador informal? Bom, o cuidador formal é aquela pessoa, né, que faz um curso, né, para cuidadores, né, de pessoas idosas. E então ela passa ali por uma formação, ela está especializada ali, estuda para isso, né, está capacitada para oferecer esse tipo de cuidado. Mas a gente também tem um número muito grande, principalmente aqui nos países da América Latina, no Brasil, cuidadores informais, né? Que são pessoas que não têm essa capacitação, mas acabam tendo que realizar esse trabalho do cuidado informalmente, então isso quer dizer sem uma remuneração. É, com pessoas idosas, pessoas que estão numa situação de dependência, e normalmente isso recai para a família, né? A gente vai Isso. falar um pouquinho mais do perfil, mas é, é a família que normalmente se encaixa nesse cuidador informal. E acaba, eu não tenho esse número aqui agora de cabeça, não sei se você tem, Micaela, mas que a proporção, né, de cuidadores informais versus cuidadores formais é muito maior, né? Ou seja, tem muito mais gente, né, seja um familiar, um amigo, um parente, um vizinho, cuidando, né, de maneira informal do que pessoas tecnicamente treinadas para isso, né? Exatamente. Bom, como a gente está, né, num país que está envelhecendo, né, o mundo está Uhum. envelhecendo, e Super rápido. isso super rápido. O Brasil, bom, países europeus, né, Canadá, Estados Unidos, a Uhum. gente vê que isso começou já faz umas décadas, no século passado já tinha essa preocupação. E agora Uhum. no Brasil a gente tem esse aumento, né? Então, com isso, é uma demanda cada vez que chega, às vezes a gente nem percebe, Uhum. e acaba que a família acaba tomando esse papel, né? É, Então, por questões financeiras também, acaba que isso cai para a família. No Estatuto do Idoso, isso também a gente. Esse papel, né, de cuidar das pessoas idosas também está formalizado ali, que isso recai sobre a família. Então, exato.
Hoje a gente tem uma oportunidade diferente, né, Micaela, que mais acesso à informação, né? Então, a informação, né, que vem a partir de dados, de pesquisas, ela chega mais rápido, ela é compartilhada mais rápido, então as pessoas podem também se preparar de maneira melhor, né? Então, hoje não dá para dizer que a gente carece de informação nesse assunto. Acho que um grande diferencial é a gente poder filtrar essa informação no sentido do que é uma informação de qualidade, o que é uma informação verdadeira, e usar essa informação para se preparar, para Uhum. não ser pego de surpresa por uma situação que é aí muitas vezes iminente, né? E que vai, de uma maneira ou de outra, afetar praticamente todos os lares do Brasil, né? Porque até o tema, né, do nosso evento e que a gente está levando isso que desculpa a sinceridade, mas está todo mundo envelhecendo, né? Então, estamos envelhecendo e é natural que esse processo é, precise de cuidados ao longo da vida para todo mundo. E aí entra essa nominação, né, da geração sanduíche, que acho que representa muito bem esse momento de vida, né? E aí eu quero que você fale aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Boa noite para quem está chegando agora. Agora chegaram no ponto-chave aqui que é a gente explicar o que é a geração sanduíche. Bom, eu vi que você colocou também a definição nos stories, né, agora há pouco, mas para quem está aqui, né, para ficar gravado aqui também, a geração sanduíches é a geração, né, são as pessoas que estão prensadas ali por duas gerações, né, a geração descendente, então oferecendo esse apoio e cuidado para a geração descendente, que são os filhos, os netos, né, podem ser crianças, adolescentes, até jovens adultos que às vezes precisam ainda do apoio dos pais. E essa geração sanduíche também está pressionada, né, pelos seus ascendentes, né, que são os seus pais, podem ser tios mais velhos, sogros, sogras, ou às vezes até um membro ali assim, às vezes não é da família, mas é muito Exato. próximo e também tem que estar ali oferecendo esse cuidado e esse apoio. Quando a gente fala, né, desse cuidado, desse apoio, a gente está falando que pode ser desde uma atenção assim para levar para as consultas médicas, uma ajuda no cuidado da casa, na alimentação, ou um cuidado mais complexo, né? Que precisa, por exemplo, uma atenção ali mais tempo. Então, é, como alimentação, que nem eu falei, mas higiene, e precisa dessa pessoa, de alguém ali olhando uh, todo momento, né? Perfeito. É, é uma, é um direcionamento de recursos, né? Então, que ou é o tempo, ou é a energia, ou é dinheiro, né? Então, ou os três, né? Então, É, dá a depender do tipo de cuidado, né, de atenção que está sendo dado ali, e que isso entra, né, na rotina da vida das pessoas, porque é parte ali da vida, né? São as despesas com a casa, a despesa com o filho, as despesas nesse tipo de ajuda. Então, tudo isso impacta, né, nessa questão da geração sanduíche. E quem que é a pessoa que mais se encaixa no perfil? Assim, ou melhor, perguntando, qual que é o perfil das pessoas que hoje estão, né, nessa condição de cuidador dentro da geração sanduíche, Micaela? bom, como eu falei, né, isso acaba envolvendo os cuidados ali informais, né? E quem está fazendo isso hoje são as famílias, principalmente as mulheres. Então, Uhum. a gente tem as mulheres ocupando essa função, principalmente de oferecer esse apoio, esse cuidado. E a gente vê, assim, os estudos colocam uma faixa aí de 35 anos, 50 anos, uma mulher ali nessa faixa etária que pode estar se encontrando nessa situação. Só que a gente
pode pensar em outros cenários também, né? Por exemplo, Uhum. uma pessoa que está ali tendo que cuidar, como está um envelhecimento mais acelerado, as pessoas estão chegando aos 100 anos, às vezes é Uhum. uma situação que a pessoa tem que cuidar dos filhos, dos pais e às vezes dos avós, né? Então, também tem mais pessoas ali envolvidas para oferecer essa atenção. Ou ainda, uma situação, por exemplo, que esse filho não já ainda tem que cuidar do pai sendo um filho idoso. Então, já Exato. passou 60 a mais e tem que cuidar do pai que tem 80, 90 anos, que está numa situação de um cuidado mais complexo, está com uma situação de dependência. Então, é, tem essas situações assim também. Então, Sabe uma situação que eu vi muito no consultório, quando eu atendia, né? Então, eu, enquanto psicogeriatra, meus pacientes, a maioria eram todos idosos também, né? E muitas vezes super idosos, para cima de 80. Então, não era raro de encontrar um irmão cuidando do outro, uma irmã cuidando da outra, uma irmã cuidando do irmão, né? uhum, Eu tive assim mais de uma família até que moravam juntos, né? E às vezes dois, três ali, e um cuidava do outro. Ou de cônjuges também, né? A esposa cuidando do marido, o marido cuidando da esposa e vice-versa. Ou se apoiando, se cuidando do outro, porque os dois precisando de cuidados. Então isso não é raro de acontecer, né? sim. É, e assim, pensando que assim, as famílias também estão mudando, né? Então, Uhum. é, a taxa de natalidade vem diminuindo, então pode ser que a gente encontre situações que às vezes a pessoa não está cuidando do filho, mas também está sobrecarregada com esse tipo de cuidado com os pais, né? Então, mesmo que você às vezes não está numa situação de cuidar do seu filho e do seu pai, mas já cuidar de uma pessoa mais velha que está numa situação de dependência, que exige um cuidado mais complexo, uma atenção ali mais tempo ali nessa dedicação, acaba que também tem uma sobrecarga ali, né? Então, a gente tem essa faixa, né, de 35, 40, 50 anos, mas acho que isso está acontecendo de uma forma tão acelerada, esse envelhecimento, todas essas mudanças, né, demográficas, que a gente vai ver essa situação de sobrecarga em outras dinâmicas, né, de família e Perfeito, de relações mesmo, né? perfeito. Mas só antes de ir para a próxima pergunta, Micaela, para a gente não perder esse gancho, pessoal interagindo aqui, elogiando a temática, que bom que vocês gostaram. Temos aqui pessoal trazendo exemplos familiares, de cuidadores familiares. Então temos aqui a mãe, os pais têm 80 a mais e realmente é bem complexa essa questão do cuidado. Obrigado, pessoal, pelos comentários e tragam perguntas, tragam reflexões que vai enriquecendo aqui a nossa conversa. Voltando lá, Micaela, o que mais gera sobrecarga? Ou quais são os fatores principais que você observa, né, no seu dia a dia, nos estudos? Tá. Bom, quando a gente está falando de cuidado, né, é uma situação assim mais complexa, né? Então a gente falou alguns pontos já, né, de fatores demográficos que têm essas Uhum, mudanças no envelhecimento populacional, a diminuição da taxa de natalidade, e isso acaba tendo mais pessoas ali para você cuidar. perfeito. E numa situação também, fatores econômicos, né? Então, normalmente, às vezes, a família, ela não tem não tem a opção de contratar um cuidador formal, né? Porque isso também exige uma organização, mas não só a organização, mas realmente um apoio ali financeiro para conseguir dedicar isso para um cuidador formal. E às vezes não tem essa possibilidade ali no momento e acaba
indo ali pro familiar que às vezes se encaixa mais nesse perfil ou que acham que pode oferecer. Então, tem os fatores demográficos que ajudam, né, nessa sobrecarga populacional também, Uhum. os fatores econômicos e questões sociais também, né, que a gente comentou que as mulheres acabam ocupando esse espaço, muitas vezes porque a mulher é socializada a que o cuidado ela faz parte ali Sim, do sim, papel da mulher. Então, sim, assim, desde de criança a gente está cuidando ali da bonequinha, então é normalizado que isso fique, assim, em muitos casos, né, a gente já como a demanda está alta, agora os homens também vão entrar nisso, mas já estão entrando, na verdade, já está acontecendo. Mas isso a gente vê, sim, um número muito maior disso acontecendo com as mulheres, né? Então, é, tanto pela socialização, né, que isso acaba interferindo também para que isso aconteça ali, principalmente com as mulheres, mas também uma romantização, né? Que, por exemplo, de que quem ama cuida, né? Então que uhum, esse amor materno, toda essa situação às vezes também fica no imaginário que favorece também e fortalece para que isso recaia sim. sobre a mulher. Fica muito uma questão de culpa, né, associada, de que não tem outra alternativa, não teria outra opção dentro da família a não ser, É, né, aquela pessoa. Você está me fazendo sim. lembrar aqui, Micaela, falando disso, lá no comecinho da Bem Te Quero Mais, de como que a gente Hum, teve a ideia de criar, né? Porque tanto eu quanto a Ju no consultório, nos deparando, né, com situações, né, semelhantes com o que você está contando, e daí a gente via situações assim, de que as pessoas por não ter acesso, né, aos tipos de serviços adequados, ou aonde encontrar, ou se conseguia confiar ou não nas informações que recebia, se era o melhor para aquela pessoa, se estava fazendo tudo que tinha disponível, né, aonde encontrar, em quem confiar. Tudo isso eram coisas que chegavam para a gente, né? Então, naqueles pedidos de indicação, de sugestões, e que a gente sempre fez muito. E a gente falou, poxa vida, a gente precisa organizar isso de alguma maneira, né? De maneira que as pessoas se sintam confiantes, né, em saber onde encontrar e encontrar pessoas e empresas que façam isso com toda a qualidade, com toda a confiança, com todo o carinho, né? Com a expertise que a gente está vendo aqui hoje que a Micaela tem. Então, ser de fato, né, um ponto de referência para essas pessoas, para essas famílias. E aí eu estou vendo aqui, ó, a Vanilde, né, contando a experiência dela. Obrigado por compartilhar, Vanilde, que é exatamente isso que a gente falou. Olha só, 72 anos, né, e passando aqui por uma experiência de cuidado de várias pessoas, né, da família. Então, muito obrigado por compartilhar, Vanilde. Muito obrigada. Micaele, Pode falar. eu ia te perguntar em relação a essa sobrecarga, né? Dos aspectos de saúde, tanto da saúde mental, sobre o impacto que isso também tem, acaba sobrecarregando a saúde física. A gente fala isso, eu sempre gosto de ressaltar, a gente separa por termos didáticos, né? Mas a Uhum, nossa visão, tanto pessoal quanto na Mente Quero Mais, é que são coisas totalmente inseparáveis. Então, como é que fica isso, né, em termos de manifestações, do que as pessoas que estão vivendo essa sobrecarga podem sentir? uhum. Tem esses fatores, né, que a gente trouxe agora há pouco, que a longo prazo vai escolhendo ali uma pessoa para oferecer esse apoio, esse cuidado, e às vezes traz essas consequências, né? Que muitas vezes, que nem você falou, está entrelaçado, né? A questão física, a questão social, a questão econômica, emocional.
Então, fisicamente, né, as pessoas podem ter uma situação de estresse, então o estresse fisicamente também acaba trazendo, às vezes, pressão alta, enfim, várias de situação de estresse. E, Uhum. por exemplo, a questão social, né? A pessoa, às vezes, por estar muito sobrecarregada, tanto da questão do trabalho profissional ali, que a pessoa está fazendo, né? Que a mulher está fazendo, e depois tem o trabalho em casa, então não tem tempo para socializar, às vezes com os amigos, ou fazer uma coisa que gosta, ter um tempo de descanso também. É, e a questão emocional, né? Então, muito tempo, às vezes pensamentos de não, eu tenho que dar conta, eu não tenho outra pessoa que possa fazer, ou eu sou a única que pode fazer isso. Isso é uma pressão que vai aumentando, né? A gente falou que é uma geração, a geração sanduíche é uma geração que está prensada e pressionada também. Então, essa pressão alguns indícios, né, dessa sobrecarga no emocional um humor mais depressivo, tristeza, até a questão assim de perspectiva de futuro, né? Um desânimo, um estado mais negativo em relação ao próprio futuro, não Perfeito. enxerga projetos, assim, projetos, sonhos. E principalmente acho que a culpa é uma sensação que acompanha bastante. Então, nessa ideia de dar conta de tudo, né, dessa pressão de dar conta de tudo, achar que não está fazendo o suficiente. Então, às vezes a culpa também aparece muito, né? E outro ponto também é que às vezes também tem irritabilidade. Então, a irritabilidade também é um ponto que acho que precisa de atenção também. Que às vezes numa situação que a pessoa não tem esse apoio, né? Esse cuidador não está recebendo um apoio, uma ajuda, pode desenvolver para situações de violência, né? Então, é, às vezes violência psicológica ali com a pessoa que está cuidando. E nessa situação, é óbvio que a gente não quer que chegue nesse ponto, né? Uhum. Mas acho que é importante a gente também colocar os sinais, né, de quando essa sobrecarga já, já tá passando dos limites, né? Para a gente ver que também, por exemplo, a forma como muita irritabilidade, às vezes você se vê numa situação que você está oferecendo um cuidado que você não imaginava que você ia estar cuidando daquela Sim. forma. Então, aí novamente vem culpa, vem essas outras coisas também esses sentimentos, sensações ali que aparecem também. Que podem ser bem variáveis, né? Esses sentimentos, essas sensações, e muitas vezes contraditórios, né? E vou dar um exemplo, porque um cuidador profissional, por exemplo, além de ser treinado para agir profissionalmente ali, o que facilita muito também a lidar com as emoções, porque muitas vezes o cuidado vai ser mais coordenado, mais prático, porque a pessoa foi treinada para aquilo, né? Uhum, E não tem um vínculo emocional prévio, né? Vai se criar um vínculo emocional ao longo do tempo, né? Dentro da questão profissional. Mas o cuidador informal, como a gente disse aqui, que muitas vezes é um familiar, ele já tem um vínculo emocional, né? Um vínculo afetivo com essa pessoa de muitos e muitos anos. E como todo relacionamento familiar é uma montanha-russa, né? Então, uhum, ao mesmo tempo que ama, odeia, ao mesmo tempo que quer cuidar, fica com raiva, ao mesmo tempo que quer dar um carinho, pode ficar irritado, ao mesmo tempo que quer se dedicar, está preocupado com o tempo que precisa dedicar para as outras coisas, ao mesmo tempo que quer ajudar financeiramente, sabe que tem que pagar outras coisas. Então, isso gera coisas que são muito conflituosas entre si, né? Muito, muito uhum, discrepantes muitas vezes. É, e isso pode trazer à tona vários outros sentimentos, né?
E aí fala pra gente, Micaela, nessa situação que você, né, vê no consultório, que orientação que a gente pode dar, né, para pro cuidador quando ele se percebe, né, no olho do furacão ali. Assim, eu acho que primeiro a gente tá conversando sobre isso, eu acho que que nem você comentou no início da live, né? A gente ter acesso a essas informações para a gente conseguir identificar como que a gente está, né, cuidando do outro e também como que a gente está cuidando da gente. Então, Perfeito. quando tá essas sensações, né, essas emoções de muita irritabilidade, de culpa extrema, ou isolamento, né, social também. É, esses são pontos que aí normalmente a gente já pode estar conversando primeiro, né? Conversando com familiares, é, com amigos, né? Expor isso, né? Normalmente nesse nessa forma de pensar, né, eu vou dar conta de tudo, as pessoas às vezes Uhum. acabam colocando, assim, nem compartilhando também como tá a situação. Então, acho que Perfeito. primeiro tomar consciência, né, desses fatores, né, de como que você tá, mas também verbalizar, preciso de ajuda, né? O autocuidado do cuidador, ele é muito, a gente tá comentando aqui, mas também não só questões de ter um tempo de descanso, mas perceber que também precisa se cuidar, né? Então, precisa ir no médico também, precisa talvez de um apoio psicológico em certas situações, precisa sair com os amigos também, né? Isso não é um luxo, não é uma coisa que todo mundo gosta, né? Todo mundo precisa disso. Tem alguma estratégia, Micaela, ou um roteiro prático que seja aplicável para todo mundo, para quase todo mundo, ou um olhar sempre específico para cada situação é necessário? Eu acho que a gente tem que olhar cada situação, né? Então, é, acho que principalmente, por exemplo, dependendo, que nem a gente falou, tem famílias e famílias, tem dinâmicas diferentes. Você comentou até assim de cuidar de um familiar, né? Um cuidado informal, às vezes é diferente do cuidado com um Uhum. profissional. Então, assim, às vezes vão ter conflitos, né, familiares muito específicos, né? Então, às vezes você pode estar cuidando de uma pessoa que ao longo da vida não teve uma relação muito boa, mas acabou que teve que cuidar porque Sim, era o que tinha. Então, eu acho que cada situação, a gente está falando de sensações e emoções que podem aparecer, que comumente podem aparecer, né? Mas acho que tem as especificidades também de cada situação, né? sim. Dos conflitos ali. Mas acho que em questão, por exemplo, de conflitos, eu acho que eu acredito muito em colocar isso para fora, tanto Perfeito. conversando, né? Então, Uhum. pode ser que gere mais conflito ainda, né? Mas às vezes conflitos a gente sempre vai ter. Então, acho que E estratégias para lidar com isso mesmo. no consultório, isso entra também na abordagem, quando você está ajudando o cuidador de criar com ele ali estratégias Uhum. de expor isso, né, de expor as dificuldades, de buscar ajuda. Tudo isso Sim. dá para ser trabalhado em consultório. Sim, quando a gente fala de cuidado, ele é complexo, né? Então, eu falo Uhum, que acho que o cuidado tá, ele é compartilhado. Então, ele é uma relação e que é uma rede, na verdade. uhum, O cuidado ideal seria uma teia ali de rede, não teria que ser só para uma pessoa. O tema da perfeito. live é quem cuida de quem está cuidando. E Aham. quem cuida de quem está cuidando seria todo mundo, na verdade, porque uma hora a gente vai estar nessa situação ou oferecendo esse tipo de apoio. Então, É excelente essa visão, né? A hora que você falou, me veio na imagem assim, aquele efeito de quando cai uma pedra num lago, por exemplo, né, que vai fazendo as ondas, né? E na é, imagem de assim, você pode estar
mais próximo ou mais longe do cuidado, né? Mas de alguma maneira você também participa e de alguma maneira isso também te afeta, né? Te atinge. Uhum. Dá para É, pensar assim? sim, eu acho que por isso que eu acho que faz parte também do profissional da saúde que atende pessoas, né, que cuidam, e das informações que a gente tem, né? Mas é que ter essa visão do cuidado compartilhado, né? Que o cuidado ele não pode recair por uma pessoa só, que nem você falou. Comumente a gente vê isso na família, só que é comunitário também, né? Então, amigos, é, talvez você não possa dar o suporte ali, mas é, reconhecer que aquela pessoa está tendo uma sobrecarga, né? Às vezes, já reconhecer, né, que uma pessoa está numa situação que está difícil, isso já valida muitas Uhum. coisas, né? Então, eu acho que eu acho que eu gosto desse tema também porque a gente pode falar também do lado profissional, né, e da família, mas a gente pode ampliar isso em questão de comunidade, em questão até de uma cultura de cuidado. Que nem você comentou como que você pensou, como vocês iniciaram a Bem Te Quero, né? Então, Uhum. também é como oferecer esse tipo de cuidado, dar informações assim, importantes ali para a pessoa na hora que ela precisa, de um momento ali, tanto de cuidar de si, mas como um apoio ali para cuidar do outro. Sim. Então, isso vai pegando várias pessoas, assim. Ó, a gente falou É, da Ju, a Ju chegou aqui, ó. Oi, Ju. oi, oi. E isso, Micaela, me fez pensar numa coisa aqui, né? Isso que você falou da cultura do cuidado, de que isso muda muito de regiões para regiões, principalmente no mundo, assim, né? Vamos dizer, Uhum, de sociedades para sociedades, né? De cada cultura. Por exemplo, a gente sabe que no Japão, né, tem uma valorização muito grande, né, das pessoas mais velhas, na Europa também, daquela visão mesmo, né, de pessoas que já passaram, né, por muita coisa na vida e tem aquele papel também de cuidar dos outros no sentido, né, de ser o, o grande sábio da família, né, ou aquela pessoa que tem um vínculo emocional com todo mundo e que daí a família, né, sente, né, a importância desse cuidado. Então é um cuidando do outro mesmo, acaba entrando nisso. Mas que as vivências, né? E a gente tem várias experiências, inclusive no evento, né, que a gente teve, que foi no começo de julho, né, com os painéis e tudo ali, a gente teve muitos relatos, né, dos nossos palestrantes ali contando de experiências pessoais. E eu me lembro ali de a gente conversando de experiências muito enriquecedoras e os dois casos que me vêm à mente agora, não por coincidência, eram duas mulheres, né? Então, vou falar uhum, delas cuidando ali de seus pais, de cuidando dos pais, uhum, de poder enxergar esse pai de uma outra maneira, a ponto de fortalecer ainda mais um vínculo, né? E poder desfrutar daquele momento, por mais doloroso que num primeiro olhar ele possa ser, né? De uma situação de maior dependência, numa situação às vezes de um sofrimento ali psíquico, físico, mas de conseguir, vamos até dizer, encontrar beleza, né? Naquele momento. Mas que nem todo mundo vai conseguir viver isso. Então, também não é romantizar esse cuidado, porque uhum. tem outros Sim, cenários, outras situações em que pode ser tudo muito diferente, né? sim. Eu acho que assim, vai dependendo dali da relação que você tem com a pessoa, Uhum. né? Acho que tem fatores que protegem, né? Então, se Pois você é, tem uma situação econômica que favorece também, né? Às vezes não dá para ter um cuidador formal ali 24 horas, né? Um exato. cuidador formal 24 horas, na verdade, seriam quatro, né? Pensando em 8 horas cada um. Então, Isso, assim, sim, sim. é muita coisa. Então, dependendo, se você tem esse tipo de apoio assim financeiro, isso já ajuda.
é, apoio de outras pessoas, né? Então, eu acho que isso seria o ideal, né? Que a gente é, tem essa rede fortalecida, né? Tanto na questão social, econômico, né? Que isso não fique ali só para uma pessoa ou para, enfim, Perfeito. para a família. Às vezes fica difícil até para a família como um todo, né? Então, é, Você você falou de proteção, né? Me vem na mente na hora a questão do equilíbrio dos quatro pilares da longevidade ativa e saudável, uhum, né? Que, que quando a gente se projeta lá no futuro, né? Então, como é que eu quero estar quando eu tiver 50, 60, 70, 80, 90? Eu falo dos 120 anos, né? Como é que eu quero estar quando eu tiver 120 anos? E esse como eu quero estar é eu pensar como é que eu quero que esteja a minha saúde, né? Como é que eu me imagino, né? Me imagino numa cama, né? Ou me imagino de pé, colocando minha roupa sozinho, né? Como é que vai estar a minha bagagem cultural, né? O que que eu absorvi ao longo da vida para poder usufruir disso, né? Em termos de experiências culturais, de experiências de lazer, de uhum, curtir momentos sozinhos, por exemplo, né? Ali lendo um livro, ouvindo uma música, lendo uma notícia. Como é que está o meu social? Quem que são as pessoas que estão perto de mim, né? Ou se eu estou sozinho, né? Onde é que está é, minha esposa? Onde é que estão meus filhos? Quem que está ali em volta de mim, né? E o outro é a segurança, que é justamente o que você falou do financeiro, né? Como é que vai ser a minha capacidade de ser autossuficiente, de poder adquirir, né, o auxílio que eu preciso, a ajuda que eu preciso, como é que é a minha casa, né? Enfim, tudo isso é plantado antes, né? é. No hoje, né? Para quem ainda não chegou na maturidade. Então, são assuntos, né, que a gente entende aqui na Bem Te Quero Mais que são urgentíssimos, que a gente precisa cuidar disso hoje para planejar no futuro, pra, como você disse, né? Garantir uma proteção maior ou se prevenir de determinadas situações que podem ser muito complicadas, muito dolorosas, né? A gente é legal, né? Quando a gente olha para não o envelhecimento fica só para os 60 a mais, né? Só para a fase da velhice, né? Então, ter um olhar, o envelhecimento, ele é um fenômeno que acompanha a gente. A gente nasceu, a gente pode ali, tá? A gente vê que a gente está desenvolvendo, mas a gente está envelhecendo, né? Exato. E assim, isso que você falou, né? A gestão desse social, né? Não dá pra gente pensar nisso quando a gente quando a gente percebe que está faltando, né? Então, é, como que a gente vai ter cada vez mais pessoas que vão precisar de cuidados e que a gente vai também, isso vai acontecer com a gente também, né? Então, a gente falou da geração sanduíche, que é 35, 40, 35, 50 anos, pelo que a gente vê ali nas pesquisas. Mas a gente pode, sei lá, tá numa situação que a gente está trabalhando, a gente pode não ter filhos, né? Porque agora tá tendo, a Exato. geração mais nova não quer ter filhos. Essa mudança É, demográfica está passando por isso. mas não significa que você vai estar alheio a isso. Então, por isso que Perfeito. falar que cuidado é uma responsabilidade de todos, né? Família individual, né? Cuidar de si, da família, do social ali próximo, da comunidade, do governo, né, de políticas, por isso que tem também sido discutido isso com mais frequência, que nem você falou, é um tema urgente, e isso também Perfeito. tá sendo discutível a nível, assim, do governo, né, políticas públicas para isso. É, então, quando você fala, assim, dessa gestão tanto financeira, de segurança, tem a questão também do social, né? As relações, né? Para a gente é, cuidar de um familiar, pode, mesmo que você tenha tido uma relação bacana ao longo da vida, Uhum, na hora uhum. pode ser complicado. Exato. Então, acho que minimizar esses riscos, né? Perfeito. Então, acho que é muito importante. E isso a gente faz hoje,
né? Então, uma hora isso vai bater na porta. Que nem eu falei, eu acho que isso não chega assim de uma forma assim. Pronto, tô cuidando, tô sobrecarregado, tô cuidando do filho, do pai ao mesmo tempo. Não, ele Exato. vem no detalhe, assim, nossa, tem que levar para consulta médica. E isso, essas demandas vão aumentando. Então, ele vai vindo aos poucos, assim. A gente tem uma tendência natural nossa do ser humano, né, que é focar bastante no agora, né? Então, quais são minhas necessidades, minhas demandas de agora ou de curto prazo, que é que eu preciso resolver, né? E o futuro parece sempre muito distante, né? E aí essas coisas acabam sendo olhadas, né, às vezes quando já é tarde demais. E prova disso, né? A vida passa rápido, o nosso tempo passa rápido, a nossa live voou. Já Nossa, estamos já. aqui, estamos aqui, né? Voou o tempo. E sinal, né, de que a gente falando de coisas aqui super importantes, super bacanas, o pessoal trouxe aqui suas vivências. Não tivemos nenhuma pergunta. Quem quiser perguntar, aproveita, gente. Aproveita que a Micaela está aqui trazendo toda essa experiência para gente. E enquanto isso, eu queria, assim, né, trazendo o enfoque, né, no cuidador, acho que tem uma coisa que a gente não pode deixar passar assim, que isso serve para todo mundo. Isso eu falo sem medo de errar, que é a primeira coisa, quem vai cuidar de alguém, né, tem que estar bem consigo mesmo, né? Isso no aspecto mental, no aspecto físico, lógico. Buscar o 100%, né? Falar, nossa, tô zen, né? O tempo todo, impossível. Mas Uhum. ter essa consciência, e eu gosto de usar muito esse exemplo, a Ju também, de que é a máscara do avião, né? Então, É, né, quem já viajou de avião ali sabe, a primeira coisa que a comissária fala é, se faltar oxigênio, vai cair a máscara, põe a máscara primeiro em você, depois você põe nos outros, né? Por exatamente. quê? Porque não pode confundir com egoísmo isso, né? É porque Uhum. assim, se eu deixo toda a minha energia, né, ir embora, né? Se eu deixo todo o meu tempo ir embora, se eu deixo todo o meu dinheiro ir embora, seja o que for, o que que vai sobrar para eu cuidar do outro, Uhum. né? E aí o outro, se o outro depende de mim, eu não posso não estar ali, né? Então tem que pensar nisso, né? É, Então cuidar disso nesse sentido de falar, poxa, eu vou cuidar o melhor que eu posso de mim, dedicar tempo para mim, dedicar minha própria energia para mim mesmo, para me cuidar, para renovar a minha energia, para que eu possa estar disponível para cuidar do outro. Faz Não sentido, tem. Micaela? Total, eu também falo sobre, dou esse exemplo da máscara do avião, eu acho que ele exemplifica, né? Dá pra gente visualizar que pra gente estar ajudando o outro, cuidar do outro, olhar para o outro, a gente tem que estar olhando pra gente, né? Perfeito. Então, é muito importante essa visualização, eu acho que ajuda. E, e é isso. Acho que a pergunta também que tá nessa live é quem cuida de quem tá cuidando é todo mundo. Então, se é todo mundo, a gente também tem que estar olhando pra gente para poder fazer isso. Bom, então é preocupação e responsabilidade de todo mundo, né, Micaela? Sim, sim. Maravilha, gente. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente hoje à noite. Convido mais uma vez a conhecerem a Micaela através da Bem Te Quero Mais. Se vocês entrarem lá, bemtequero.com, vocês podem colocar na busca, digitar Micaela ou ir lá na lista de profissionais, vocês vão ver a foto da Micaela lá. E lá vocês conhecem o perfil dela, é, bastante sobre como é que ela trabalha, os serviços que ela oferece. Tem artigo da Micaela lá, tem notícia no jornal, vocês vão ver bastante coisa. Então, aproveitem e também sigam a Micaela nas redes sociais. Então, o perfil dela que está aqui, psico.micaelamediondo. E muito obrigado, Micaela, por trazer tanta informação bacana para a gente, tanta visão, né, das suas vivências. Obrigado, Dani, também aqui trazendo, né, ressaltando a importância do nosso tema aqui de hoje. E pessoal, a live fica gravada, vocês também têm a oportunidade de assistir depois, voltar naquele ponto que vocês acharam mais interessante. E podem comentar também na live, trazer dúvidas, mandar ali através de comentário ou direct, que a gente fica muito feliz em responder e sempre muito gostoso estar aqui com vocês.
Eu vou finalizando aqui também, mas fico aberta aí para perguntas, se alguém ficou com dúvida em alguma coisa, as referências também, se alguém precisar, eu também, a gente falou alguns dados aqui, então estou aberta para essa comunicação também. E é isso, adorei conversar, passou muito rápido. Passa rápido, o papo é bom. Maravilha, gente. Micaela, brigadão, boa noite. Pessoal, um Obrigada, abraço. gente. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.